Senhor, nós te agradecemos, nós honramos ao Senhor pela bênção de nos reunirmos aqui, Senhor Deus, nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção de, junto com a tua igreja, nós podemos orar ao Senhor, pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por esse tempo tão precioso. Abençoa-nos, Senhor Deus, que a palavra fale ao nosso coração, que nós ao cantarmos, ao orarmos, ao lermos a tua palavra, sejamos confrontados, consolados pela tua maravilhosa palavra, Pai. Mais uma vez te agradecemos por essa noite e te louvamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Peço àqueles que puderem ficar em pé, nós vamos fazer uma leitura de uma porção do Salmo 119. Salmo 119, a partir do verso 25. Peço a você que faça essa leitura juntamente comigo de maneira responsiva. Eu leio os versos ímpares, os irmãos e as irmãs acompanham lendo os versos pares. O texto também está projetado. Então peço a você que faça essa leitura comigo. Salmo 119, verso 25, a palavra do Senhor nos diz assim: A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Amém, queridos. Vamos ler o verso 25, 26 e 27, todos juntos. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar música de louvor ao nosso Deus, todos juntos.
Seja o Senhor. E pedir para o irmão João fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Amém, queridos. Todos podem sentar-se? Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora ouvindo a mensagem, pastor Kevin, por favor. Boa noite a todos. Cadê a aquecedor hoje? Aquecedor, hein? Quando compramos esses máquinas aqui, pensamos tem um tipo de, você pode inverter, hein? Ou colocar aquecedor, mas decidimos só frio, hein? Mas agora estamos sofrendo por causa disso, né? Mas é bom por estar aqui na casa do Senhor. Hoje vamos continuar nosso estudo em Salmo 119. Já lemos o texto, e mais do que o texto que vamos estudar hoje, mas está fazendo uma volta para o passado, né? Hoje. Uma mensagem, um texto que eu usei e mensagem que eu preguei bom tempo atrás. Provavelmente vocês não vão lembrar, talvez você nem estava aqui quando eu preguei. Normalmente nós não lembramos da mensagem que o pastor pregou no domingo passado. Imagina, mais de um ano atrás da mensagem, mas talvez vocês vão lembrar de uma coisa ou outra aqui na mensagem, mas eu fiquei à tarde hoje atualizando algumas coisas, adicionando algumas coisinhas também, que nós podemos ouvir a mensagem de Deus. Essa é coisa importante, que ouvimos de Deus, que Ele tem para nós hoje. E esse foi o primeiro sermão que eu peguei de um arquivo de sermões. Esse foi esse que eu peguei e senti motivado para pregar essa mensagem. E eu espero que Deus usa a mensagem para ministrar o seu coração hoje. Eu não sei onde você está, sua vida espiritual, eu sei um pouquinho sobre alguns acontecimentos ontem e hoje. Então, mas eu escolhi essa mensagem ontem sem saber algumas notícias de hoje, que recebemos hoje de manhã, hoje à tarde. Mas nosso texto vai ser em versículos 25 a 28, de Salmo 119. E o título da mensagem é Buscando Socorro na Palavra de Deus. Buscando socorro na Palavra de Deus. Eu vou ler o texto mais uma vez, versículos 25 a 28. Estou lendo na versão revista atualizada,
mas eu vou usar alguns versículos, alguns referentes da nova revista, Nova Almeida Atualizada, a versão, que é o mesmo que nós usamos, mas algumas palavras diferentes, atualizados. Mas o texto aqui é revista atualizada. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, mais uma vez, estamos diante do Senhor, nesse momento do estudo da tua palavra. Pedimos, Senhor, para abrir nossas mentes e corações, as palavras que vamos ler, as palavras que vamos falar, que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo e que nós podemos ouvir que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. O Senhor conhece nossos corações e sabe o que nós precisamos de ouvir do Senhor, de ouvir do céu nesta noite. Guia-nos mais uma vez, de acordo com tua vontade e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós estudamos nossos textos, tem um dos textos mais conhecidos e citados pelos cristãos evangélicos nos momentos de angústia e de necessidade que passamos. Já mencionei esse texto, esse capítulo, algumas vezes nos últimos meses, em nossos estudos, aqui em Salmo 119. Talvez você pensou nisso hoje, de Salmo 121. Lembramos, Salmo 121, os primeiros 2 versículos. Eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Este salmo é de muito ânimo, encorajamento, até conforto aos nossos corações, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis e desafiadores. Deus, o Criador do universo, aquele que fez os céus e a terra, Ele está conosco. Mas ninguém está livre, não importa quem você é, mas ninguém está livre desses momentos difíceis que acontecem nesta vida. Hoje ou amanhã pode ser sua vez de sofrer e o dia seguinte pode ser minha vez. Não sabemos. Recebemos, como eu falei, recebemos notícia hoje sobre o falecimento do irmão de Dona Sueli, Fernando e Aníbal. Estamos orando por eles. Eu sei que alguns de vocês estavam presentes hoje à tarde. Também no funeral dele, o serviço. E uma coisa está garantida: os dias de dor e sofrimento vão chegar. Vão chegar à nossa porta. Vão chegar em nossa casa. Em nossas casas de nossos irmãos e de nossos vizinhos. Fazem parte desse mundo caído, dos nossos corpos corrompidos, temporais, feitos de pó. Faz parte. Não temos como escapar. Em breve, ou mais tarde, vai chegar nossa vez de sofrer. Não é um assunto que gostamos de falar sobre,
mas uma realidade que nós enfrentamos todos os dias. E a família de Sueli, e Aníbal, e Fernando, e os outros familiares viram isso hoje, ontem e hoje. Não temos como escapar. Em breve ou mais tarde vai chegar nossa vez. Normalmente não recebemos um alerta ou sinal nos avisando: prepare-se, coloque seu cinto de segurança, porque tem um trecho de turbulência na frente. Tem um trecho de sofrimento que está chegando. Normalmente não recebemos um alerta, nos preparar para isso. De vez em quando tem alguns sinais que acontecem, ouvimos uma coisa e nós podemos nos preparar um pouquinho para um momento difícil, um momento de sofrimento, mas muitas vezes não temos isso. É como o meu GPS no carro, que me anuncia quando eu estou dirigindo, o GPS fala para mim: quebra-malas na frente. Quebra-malas na frente, me alertando que vai ser uma coisa, uma barreira, uma coisa que eu vou passar, vou enfrentar. Quebra-malas na frente. Mas normalmente não recebemos um alerta, um sinal de sofrimento que está chegando. Estes momentos chegam como um ladrão na noite, quando não esperamos. Um exemplo que lembramos bem, que estava muito nos jornais, especialmente no ano passado, era o exemplo dos terroristas no dia 7 de outubro do ano passado contra os judeus em Israel, quando eles atacaram de surpresa e causou muito sofrimento, muita dor. E os acontecimentos que estão acontecendo hoje, os bombeiros e tudo que está acontecendo lá naquela região do mundo, começou através desse evento de 7 de setembro. Outro é de uma senhora de 56 anos, alguns meses atrás, perto da nossa casa, perto do Mercado Máximo. Num acidente de bicicleta, uma senhora de 56 anos morreu. Estava andando de bicicleta, estava voltando do mercado com suas compras, ou indo para o mercado para comprar algumas coisas. Tudo correndo bem, independente. Teve esse acidente e ela faleceu. Um momento, tudo está normal, tudo em paz, e no próximo momento, tudo mudou. Como lemos em Provérbios 27, versículo 1, não se gabe do dia de manhã, porque você não sabe o que ela trará à luz. Uma outra versão, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não sabemos de um dia para o outro o que vai acontecer. Fazemos nossos planos para amanhã, semana que vem. Temos planos bons, vamos visitar alguém, vamos fazer uma coisa ou outra, mas não sabemos que os planos podem mudar de uma segunda para outra. Eu tinha 2 amigos de juventude que foram diagnosticados com câncer de esôfago. Esôfago. Foi no começo do ano de 2023. O nome deles foi Russell and Barry. Russell and Barry. Amigos de juventude que eu conheci
muitos anos. E depois de alguns meses, um deles faleceu desse câncer. E o outro recuperou. E hoje ele está bem. Não sabemos o que vai acontecer de um dia para o outro. A vida é assim. A vida é assim, não sabemos o que vai acontecer hoje, à noite, ou amanhã, ou na semana que vem. Amanhã pode ser um dia normal, tudo tranquilo, cheio de coisas boas, ou pode ser um dia difícil, com momentos de luta, de tristeza, com desafios inesperados. Normalmente as coisas acontecem para o bem, graças a Deus. Mas esses momentos também chegamos a nós. O autor aqui do Salmo 119, o salmista, ele passou por muitos momentos difíceis e desafiadores. Aqui nesses versos 25 a 28, nos lembra que o que ele fez e o que ele pediu nestes momentos da sua vida. Primeiro vemos a condição da sua alma em versículo 25. Vamos olhar mais uma vez para o nosso texto. A condição da sua alma em versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Não é uma frase muito positiva, hein? Não é uma coisa que traz alegria. A minha alma está apegada ao pó. João Calvino, ele disse sobre o salmista que ele quer dizer que não tinha mais esperança de vida, como se estivesse encerrado no túmulo. Você já chegou a sentir este sentimento do salmista? A minha vida está apegada ao pó. Pensando que eu acho que seria melhor se Deus já me leva para o outro lado do rio. Já me leva logo, porque não aguento mais. Eu não tenho como continuar. Já sentiu isso? Eu já. Mais de uma vez na minha vida. Várias vezes no passado, quando eu era mais jovem, e outras vezes aqui na frente. Eu já pensei que Deus já me leva, Senhor. Eu não estou vendo uma coisa positiva nessa situação na minha vida. As coisas não estão acontecendo como eu queria, que eu gostaria. Então, temos esses momentos que pensamos assim. E quando o salmista estava sem esperança, com sua alma apegada ao pó, para onde ele foi? Para onde ele foi? Ele foi para o outro lado do rio? Ele se entregou para as dificuldades, os problemas da vida? De quem ele pediu socorro? Versículo 25. Segunda parte, ele disse: Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. E a minha vida está apegada ao pó, mas agora está olhando para o Senhor. E disse: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele não foi para o outro lado do rio, nem pulou na água. Ele foi a Deus. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei o que Deus está fazendo no seu coração. Eu não sei o que você está pensando. Eu não sei qual você está enfrentando, mas talvez você está nesse pensamento, nesse momento da sua vida. O pensamento do salmista. Quando ele se sente sem esperança, mas ele virou e olhou para Deus. O Calvino, ele comentou que
por seu exemplo pessoal, o salmista nos instrui que ao encaramos a morte de frente e toda a esperança de escape se esvaiar, devemos apresentar nossa petição a Deus, em cuja mão estão os escapes da morte. Quando o Calvino também disse que quando o combate é ardio, o difícil, o salmista se vale das promessas de Deus e convida outros a fazerem o mesmo. A palavra de Deus tem as respostas. A palavra de Deus tem a esperança. A palavra de Deus tem as soluções que nós precisamos para nos levantar e vencer os desafios da vida. Não devemos escutar as vozes do mundo, as vozes do inimigo e também as vozes do nosso próprio coração. E muitas vezes nosso coração, nós ouvimos coisas do nosso coração que não são de Deus. E o inimigo usa essas vozes falsas para nos enganar e para nos levantar num momento escuro, sem esperança. Mas não devemos escutar essas vozes. E nós devemos ouvir a voz do Senhor. Vivifica-me, disse o salmista, segundo a tua palavra. Também o salmista fala em Salmo 120, versículo 1. Salmo 120, versículo 1. Ele disse, na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Salmo 123, versículos 1 e 2. Salmo 123, versículos 1 e 2. A Ti, que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Não devemos ficar calados diante de Deus quando estamos sofrendo ou enfrentando momentos difíceis. Devemos, em oração, apresentar os nossos caminhos, nossos pedidos diante ao Senhor, como o salmista, em versículo 26 do nosso texto. Ele disse, eu te expus, eu te declarei os meus caminhos, e tu me valeste. Ou em outra versão, tu me respondeste. O salmista, ele declarou sua situação. Abriu seu coração. E o Senhor respondeu. Porque Jesus ensinou seus discípulos sobre oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus ensinou seus discípulos, fechada a porta, orais ao teu Pai, que está
em secreto. A melhor coisa que podemos fazer quando estamos sofrendo e passando momentos difíceis é abrir nosso coração para o Pai. E falar tudo para Ele. E esperar a resposta dEle. Quando foi a última vez que você abriu seu coração a Deus? Realmente abriu seu coração. Derramou tudo que está dentro de você. Seus pensamentos, suas dúvidas, suas tristezas e suas alegrias também. Que Deus, como nosso Pai, Ele quer ouvir dos seus filhos. Eu gosto de ouvir dos meus filhos. Meus 2 filhos, eu pergunto a eles de vez em quando, como está indo as coisas? Como foi seu dia? E eles começam a contar. Mas algumas vezes, nossos filhos, quando estão passando por momentos difíceis, eles ficam calados. Não quero falar. Não quero abrir o coração. E nós, como pais, com mais experiência, nós podemos ajudar. Nós podemos dar uma palavra de aconselhamento. Mas queremos primeiro ouvir os nossos filhos. Para ouvir o que eles estão passando. Para nós como não podemos ajudar. E Deus, como nosso Pai perfeito, Pai celestial, Ele quer ouvir de nós. Ele quer que nós abrimos os nossos corações e falar o que está dentro. Ele já sabe. Mas Ele quer ouvir de nós. E faz bem para nosso coração quando nós abrimos e falamos tudo que estamos pensando, tudo que estamos passando. Que Deus tem a resposta. Ele tem uma direção. Ele tem uma ajuda. Porque nosso socorro vem do céu. E nós temos que abrir ao nosso Pai. Como Jesus fala com seus discípulos. Feche a porta. Abrir ao seu Pai em secreto. Seu Pai que está ouvindo você em secreto vai te responder. E mais uma vez, em versículo 26, o salmista mostrou seu desejo para aprender, para ouvir da palavra de Deus. Olha aqui em versículo 26, segunda parte. Ele disse: ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. Nunca devemos chegar ao momento em que ficamos contentes ou satisfeitos com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Talvez já lemos a palavra bastante, já fomos na igreja, já ouvimos os ensinamentos dos pastores e pensamos que eu não preciso realmente aprender mais. Eu já sabe o suficiente para a minha vida. Nunca devemos chegar ao ponto que nós pensamos que eu já sabe suficiente para a minha vida. Devemos sempre ter o desejo para aprender mais. Ensina-me, como o salmista disse. Ensina-me os teus decretos. E no momento de crise, de sofrimento, de desafios, esse é um momento importante para aprender, para compreender mais sobre o caminho de Deus através da tua palavra. Versículo 27. Faz-me atinar ou compreender o caminho dos teus preceitos. Podemos compreender melhor os acontecimentos das nossas vidas, os momentos de desafios em nossas vidas, através da palavra de Deus. Lendo e meditando nos preceitos do Senhor,
Deus tem uma solução. Deus tem uma resposta. Deus tem uma direção certa por qualquer coisa que estamos enfrentando. Mas nós temos que buscar. Nós temos que abrir a palavra, ler, ouvir, meditar, até memorizar as palavras do Senhor. Não existe um conselho melhor do que as próprias palavras do Criador. Jeremias 33:3, meus alunos de discipulado, teste, é? Jeremias 33:3, ele diz: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabes. Está ouvindo, hein? Invoca-me e te responderei. Deus falou. Jeremias 33, versículo 3. E quando achamos as palavras e conselhos certos, o que devemos fazer com elas? Versículo 27, segunda parte. E meditarei nas tuas maravilhas. Encontrei o que estava procurando na palavra de Deus. Encontrei seus preceitos. Encontrei seus leis, seus mandamentos. Agora eu sei o que fazer. Agora eu sei qual é o caminho certo. Agora meditarei nas tuas maravilhas. Não esquece o que Deus te ensinou. Continua meditando nelas. Continua seguindo elas. Meditarei nas tuas maravilhas. Quanto mais tempo passamos meditando e pensando na palavra de Deus, mais preparados estaremos para enfrentar os momentos difíceis. Lembra o que nós falamos no começo? Os momentos difíceis estão chegando. Os desafiadores estão chegando. Mas estamos preparados para enfrentá-los? Ou nós vamos ficar abalados, sem condições, sem força para continuar? O salmista permaneceu na palavra, e a palavra permaneceu nele. Ele escreveu em versículo 97 de Salmo 119, versículo 97, o salmista disse: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia. Conclusão muito breve. Os desafios, os momentos de tristeza vão continuar durante nosso tempo aqui na Terra. Não tem como para escapar. Vamos ter os momentos quando fazemos a pergunta: por que o Senhor? Por quê? Vamos falar: socorro, Senhor. Socorro. Mas como o salmista ele disse em versículo 28, último versículo do nosso texto, versículo 28, ele disse: a minha alma se consome de tristeza e verte lágrimas. E ele disse: fortalece-me segundo a tua palavra. Fortalece-me segundo a tua palavra. O salmista enfrentou muitos momentos difíceis, desafios, problemas, ameaças. Mas ele não esqueceu da palavra. Foi a meditação dele dia e noite. E se nós queremos estar prontos para enfrentar os momentos difíceis, os desafios da vida, os momentos de sofrimento, nós temos que estar preparados para isso. E nós devemos começar nossas preparações
hoje. Não espera para amanhã. Não espera para aquele momento chegar e você não sabe o que fazer. Porque Deus já nos deu as instruções, as direções, as respostas que nós precisamos para enfrentar qualquer coisa. A pergunta é se nós estamos prontos. Nós estamos lendo, nós estamos meditando, nós estamos colocando em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Se não estamos fazendo isso, vamos estar mais preparados quando os momentos acontecem em nossas vidas. Porque vão acontecer. Que Deus nos ajude para ser preparados. Eu termino com a leitura mais uma vez, um pouquinho de Salmo 121. Versículos 1 e 2 e versículos 7 e 8. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor guardará você de todo mal e guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Buscando socorro na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, e nesse momento, mais uma vez, pedimos ao Senhor para nos ouvir. Queremos te agradecer mais uma vez para a tua palavra. Tua palavra que é a verdade. Tua palavra que o Senhor nos deu para nós mostrar o caminho certo. O caminho certo da vida. O caminho certo para a vida nova. O caminho certo em Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, para continuar vivendo, buscando o Senhor no primeiro lugar. Ajude-nos, Senhor, para lembrar nossa necessidade de alimentar diariamente as tuas palavras, os teus leis, os teus mandamentos, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós podemos saber qual é a tua vontade perfeita, teu caminho certo, e receber as respostas que nós precisamos para enfrentar qualquer situação da vida. Ajuda-nos, Senhor, para continuar buscando a Ti, Senhor, através da Tua palavra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.